Você que de alguma forma está participando conosco desse culto, o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Lucas capítulo 2, verso 36 e 37. Lucas capítulo 2, verso 36 e verso 37. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos, depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus. E falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Você pode dizer amém? Você pode se assentar. E se acalmar em nome de Jesus. Diga comigo, esse ano os ar-condicionados vão chegar, quem crê? Vamos terminar a usina lá em Piranhas. E aí a gente vai botar ar-condicionado nesse lugar em nome de Jesus. Uma coisa por vez, mas a gente chega lá. Amém? Sua atenção é preciosa para mim. Esse texto nos fala de uma profetisa do Senhor. E quando a Bíblia diz que Ana era uma profetisa, por certo, ela tinha o dom especial para interpretar e transmitir a mensagem do Senhor. Porque depois que ela vê Jesus, que havia nascido, ela começa a pregar. Ela era viúva. E naquele tempo, só para lhe posicionar, a vida de uma viúva não era nada fácil. O que acontecia via de regra com quem tinha que enfrentar a viuvez é que elas sofriam abandono e exploração. E diz o texto que Ana, como viúva, dedicou-se a buscar o Senhor. O que salta aos olhos quando li esses 2 versículos do Evangelho de Lucas é que a característica dessa mulher que se destaca para mim, o procedimento dela que fica evidente para mim nesses 2 versículos, é que essa mulher era alguém perseverante e fiel ao Senhor. Diga comigo, perseverança. Fala mais forte, diga perseverança, constância e fidelidade. O que é que nos diz o texto? Olhe para a sua Bíblia, não feche ela. Ela casou e viveu com seu marido quantos anos? 7. E depois disso, a Bíblia diz que aos 84 anos, ela estava onde? No templo. E ela não deixava, ela não parou. Irmão, ela casa. As mulheres em Israel casam cedo. Ela fica 7 anos casada. E depois até os 84 anos ela está dentro do templo fazendo a mesma coisa. Buscando ao Senhor. A vida dessa mulher girou em torno de uma coisa. Ela é determinada, sim ou não? Você está esperando há quanto tempo? Alguns meses? Está agoniado? Ela não esperou como Abraão, 25. Não posso fechar o cálculo, mas com certeza foi muito mais do que isso. Essa mulher tem senso de propósito. Ela sabia o que ela foi buscar. Ela sabia qual era a promessa que ela tinha. De maneira resoluta, ela não desiste. Ela passa apenas 7 anos casadas. E depois, a sua vida inteira, ela busca ao Senhor. Ela não para de adorar, ela não para de jejuar, ela não para de buscar ao Senhor. Eu posso dizer a você que foi uma vida inteira dedicada ao Senhor. Tá, pastor? Mas buscá-lo com qual objetivo? Porque Ana era tão decidida nessa busca. Qual era a expectativa dela? O que é que ela queria encontrar no templo? O que é que ela queria ver? Ela queria ver o Salvador.
ela queria contemplar a consolação de Israel, Jesus Cristo de Nazaré. E eu antecipei o versículo, porque verso 36 e 37 vem dentro do contexto, porque tem outro homem dentro do templo, que a sua vida também girava em torno do cumprimento de uma promessa. E ele também foi perseverante, ele foi fiel, ele foi constante. Sua Bíblia está aberta? Leia comigo ou acompanhe no telão. Verso 25 de Lucas 2. Havia em Jerusalém um homem chamado, qual o nome dele, igreja? Qual o nome dele? Ele era justo, ele era piedoso. E a semelhança de Ana, ele esperava o quê? A consolação de Israel. Olha a vida desse homem. O Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que disse a ele: você não vai morrer sem ver o Cristo do Senhor. Quem fez a promessa foi o Espírito Santo. Num belo dia ele está em casa e o Espírito Santo diz a ele: vai ao templo. Ter intimidade faz toda a diferença. Porque quando a gente tem intimidade, ouve e obedece, as promessas se cumprem. Amém? O Espírito Santo fez a promessa. Ele não estava no templo, mas foi o Espírito Santo que disse: vai ao templo. Quando ele vai ao templo, o que é que acontece? A promessa que o Espírito Santo é feito a ele se cumpre. É um homem obediente. É um homem que se deixa guiar pelo Espírito. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e, louvando a Deus, disse: ó soberano, como me prometestes, agora eu já posso morrer em paz, porque a promessa que o Senhor me fez se cumpriu, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Ele é luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Temos nesse contexto aqui do Evangelho de Lucas um homem e uma mulher de Deus, que suas ardentes expectativas de vida eram a mesma. O que é que eles mais queriam? Ver o Salvador. Eu posso lhe afirmar, com base no que lemos, que a vida deles girou em torno dessa expectativa. Eles foram perseverantes, constantes e fiéis para viver essa promessa. Simeão, um homem guiado pelo Espírito, instruído na palavra, obediente à vontade de Deus, e ele tinha uma promessa da parte de Deus. Qual? Ele não morreria sem ver o Cristo. Ele não morreria sem ver o... Ele não morreria sem ver o... Vocês concordam que não há nada de mais essencial para todo ser humano do que isso? O que, pastor? Encontrar-se com o Cristo, que é a salvação de Deus para o mundo, antes de se encontrar com a morte. Posso dar um conselho? Tenha um encontro real com Cristo antes de se encontrar com a morte. Porque Salomão vai dizer que a morte é o destino de todos e os vivos devem considerar isso. A vida de Simeão girou em torno disso. Deus me fez uma promessa: eu não vou morrer antes de ver o Cristo. Eu já me encontrei com Cristo, Ele é o Salvador da minha vida. Se você também, diga amém. Mas se você ainda não, creia. Esse culto está acontecendo porque Deus quer se encontrar com você. Eu estou pregando essa palavra porque a sua vida é preciosa e Deus não quer lhe perder. O que Simeão fala nos versos 29 a 32 é o quinto e último cântico do Natal.
No Evangelho de Lucas, há 5 cânticos. O primeiro é de Isabel, Lucas capítulo 1, versos de 42 a 45. O segundo é de Maria, capítulo 1, versos de 46 a 56. O terceiro é de Zacarias, capítulo 1, versos de 67 a 79. O quarto é dos anjos, capítulo 2, verso 13 e 14. E o quinto é o cântico de Simeão. Ele disse: quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: tu és soberano, tu és fiel, tu cumpres as tuas promessas. Eu já posso partir em paz, porque tudo que o Senhor me prometeu nessa vida, o Senhor cumpriu. Você sabe o que Deus tem para você? Você sabe quais são os propósitos de Deus para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família? Você sabe e tem se apropriado devidamente das promessas de Deus para você? O que havia na vida de Simeão e Ana foi o que possibilitou a eles verem a promessa concretizada. Parece coisas simples, mas fazem toda a diferença. Perseverança, constância e fidelidade. E eles dedicaram-se a vida inteira. Guarda isso no teu coração, o ano está apenas começando. Perseverança, constância e fidelidade nos leva a viver as coisas que nem todos viverão. Perseverança, constância e fidelidade nos possibilita viver coisas que nem todos viverão. A fidelidade a Deus traz oportunidades que só estarão disponíveis para aqueles que são fiéis. Deus tem prazer em responder a oração daquele que lhe é fiel. Quem crê nisso? Deus tem prazer em cumprir as promessas na vida daqueles que são... Sim, pastor. Mas Paulo vai dizer que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece. Não está lá em 2 Timóteo 2, versos de 11 a 13? Agora olha como Deus leva em conta o nosso comportamento. Veja o contexto todo. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Fiel é esta palavra. Põe aí no telão, por favor. Se já morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também. A gente só pega se formos infiéis, né? Se formos infiéis. Aí Paulo está ensinando algo que não pode ser deturpado aqui. Ele permanece fiel. Por quê? Porque não pode negar-se. Significa dizer que a fidelidade a Deus está diretamente ligada com a sua essência. Você pode ter sido infiel ontem, mas a misericórdia dele se renovou sobre a sua vida hoje. Você pode ter blasfemado o nome de Deus ontem, mas hoje Ele fez a misericórdia dele se renovar sobre a sua vida. Está lá em Isaías: mesmo que você não me admita como Deus, eu te sustento. Por que isso não muda? Porque Tiago vai dizer que nele não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda. Ele é fiel. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Mas essa fidelidade precisa nos constranger. E nesse constrangimento da fidelidade de Deus para comigo, para com você, eu preciso desejar de fato e de verdade responder essa fidelidade com fidelidade. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 3 e 4. Romanos 3, verso 3 e 4. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito
vem do alto, desce do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ele não muda para pior porque é santo e imutável. Ele não muda para melhor porque é perfeito. Não há nenhum tipo de oscilação na pessoa de Deus. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, não há outro. Além de mim não há Deus. Sou eu que te sustento, mesmo que você não me admitas como Deus. Porque você está vivo? Porque Deus é fiel. Porque você está vivendo dia 5 de janeiro de 2025? Porque Deus é fiel. Porque você pode projetar o ano 2025? Porque Deus é fiel. Mas escute, Salmo 18, verso 25. Ao fiel, Deus se revela fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas para com o perverso, ele vai reagir à altura. Deus leva a sério o meu e o seu comportamento. Porque foi Ele mesmo quem estabeleceu a lei da semeadura. O que você plantar, você vai viver. Vivamos a vida com autorresponsabilidade. Deus não nos infantiliza. Como você tem se relacionado com Ele? Não é perversidade, é justiça. É dar a cada um segundo as suas obras. Ao fiel se revela fiel. Ao irrepreensível se revela irrepreensível. Ao soberbo, ele resiste na cara. Ao humilde, ele exalta. Aquele que se exalta, ele abate. Ele leva a sério o nosso comportamento. Ele leva a sério as nossas ações. Deus leva a sério a natureza que damos vazão em nossa vida. E só temos duas inclinações: a carnal ou a espiritual. E Paulo já disse aos Gálatas que o que semeia da carne colherá a destruição. Mas o que semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Diga comigo mais uma vez: perseverança, constância e fidelidade. A fidelidade nos leva a viver coisas que nem todos viverão. Você concorda comigo que se a gente for ler o Evangelho, os Evangelhos com atenção, pouquíssimas pessoas Deus permitiu que visse o Salvador enquanto criança? Pouquíssimas. Procura na Bíblia. Duas delas, Simeão e Ana. A vida deles girou em torno disso. Eles não viviam como que tateando, como que esmurrando ao ar, sem propósito. Eles sabiam o que Deus queria para a vida deles. E eles investem no que Deus queria para eles. Sabe o quê? Uma vida inteira. Querido, não vai ter replay na sua existência. Você não vai poder dar pausa e voltar para depois dar play de novo. Não vai. Eles dedicaram a vida. Você tem dedicado a sua? A quê? Viva debaixo da palavra que Deus liberar sobre a sua vida e sobre a sua família. Viva na ardente expectativa, como Simeão e Ana, que sem medo investiram uma vida inteira naquilo que Deus lhes falou. Viva de posse e completamente influenciado pela palavra que Deus liberou sobre a sua vida e família. E eu espero que você já saiba aonde você está e para onde Deus quer te levar. Eu espero que até essa altura da vida você ainda não esteja: o que eu vou fazer da minha vida? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal. Eu tenho um futuro e uma
esperança. Sua expectativa está em quem? No político que foi eleito? Na pessoa influente da sociedade? Você espera de quem e o que? Queridos, a nossa expectativa precisa estar totalmente direcionada para o Senhor. Porque a palavra nos diz assim, Isaías 49, 23. Isaías 49, 23. Reis serão seus padrastos, as suas rainhas serão suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá, você aprenderá que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim jamais serão decepcionados. 2025 está só começando, e toda a minha expectativa está em Deus. Eu espero nele, eu espero dele, porque Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Josué 23, 14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, diz Josué, no final da vida. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que uma vida inteira de Josué também, comprovando que Deus é fiel. Nenhuma das boas promessas que o Senhor, não foram os homens, nenhuma das boas promessas que o Senhor fez, nenhuma delas deixou de se cumprir. Todas se cumpriram. Qual é a condição para vivermos as promessas? 2 Coríntios 1, 20. Todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa estar em Cristo. Lembra do que Paulo diz? É o tema desse mês de janeiro. Pois quem está em Cristo nova, as coisas velhas, e tudo se fez. Quem tem o poder de fazer tudo novo na minha e na sua vida? Jesus. E Ele tem novidade de vida para você. Quem crê nisso? Perseverança, constância e fidelidade. É o caminho que devemos trilhar para viver as promessas do Senhor. Precisamos fazer a coisa certa, para só então vivermos em plenitude aquilo que o Senhor tem para nós. Agora, considere: quando o Senhor nos faz uma promessa, Ele impõe as suas condições. Se nós as satisfizermos, as condições, viveremos a promessa. Caso contrário, será impossível. Muita gente se perde por achar que feita a promessa, ela se cumprirá e ponto final. Não. Isaías 1,19. Deus pega o profeta e manda dar uma palavra ao povo e diz assim, se vocês quiserem, se vocês me ouvirem e se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas aí tem o verso 20. Mas se recusardes e se forem rebeldes, sereis devorados à espada, porque é o Senhor quem está falando. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Quando ele fala de desfrutar do melhor dessa terra, ele não está se referindo a coisas materiais. Porque se você for estudar o contexto aqui de Isaías, o povo vivia um tempo de prosperidade material. E no entanto, o Senhor está dizendo ao povo que mesmo assim eles ainda não estavam desfrutando o melhor que Deus tinha para eles. Ele tem sempre o melhor para mim e para você. Ele tem sempre o melhor para mim e para a sua casa. Ele tem sempre o melhor para mim
para o meu e para o seu casamento. Ele tem sempre o melhor para os meus filhos, para os teus filhos. Ele tem o melhor. O que é que Ele quer? Que você desfrute o melhor dessa terra. É o que Ele deseja. Posso te dar um conselho nessa breve mensagem? Invista a sua vida naquilo que é eterno. Simeão e Ana esperaram. E o senso de realização foi tão forte na vida de Simeão que ele disse assim: pode me levar em paz. Lembra de Paulo? Combati o bom, completei, senso de propósito. Eu vivi o que o Senhor tinha para eu viver. Eu não passei em branco nessa terra. Eu não fiz sucesso naquilo que o Senhor não tinha para mim. Eu vivi o que o Senhor tinha para mim. Não passei em branco nessa vida. Completei a carreira. Posso partir em paz. Invista a sua vida naquilo que é eterno. Existia um grande homem de Deus, Jim Elliot. Disse a seguinte verdade, e viveu ela: quero investir a minha vida em algo que sobreviva a ela. Quero investir a minha vida em algo que sobreviva a ela. Esse homem foi um missionário norte-americano na tribo Auca e morreu aos 28 anos de idade, na tentativa de compartilhar o evangelho com os nativos do Equador. Você pode pensar, mas ele nem sequer teve muitos anos de vida, morreu aos 28. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra que mais importante do que quantos anos viveremos é a forma de vivê-los. Onde depositaremos nossos esforços e principalmente em que iremos investir a nossa vida. Vivemos uma era de egoísmo, de egocentrismo, que na verdade não são características da nossa sociedade. São terríveis características que estão presentes em toda a história da humanidade. É só olhar a história. Por diversas vezes o homem quis investir sua vida em realizações próprias, conquistar riquezas, poder e tantas coisas atraentes aos olhos. Mas diz João que a concupiscência do mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. No entanto, existe ainda uma realidade muito mais triste, que são aqueles que dizem conhecer a Jesus e vivem uma vida extremamente materialista. Olha o testemunho desse homem e veja se você sabe quem é que está falando. Eu disse a mim mesmo: venha, com a minha vida eu vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Por isso, decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu. Eu queria saber o que vale a pena nos poucos dias da minha vida. Porque eu me lancei a grandes projetos, eu construí casas, plantei vinhas, fiz jardins, pomares, plantei todo tipo de árvore, construí reservatórios, construí um bocado de coisa. Comprei escravos, tive escravas que nasceram na minha casa. Além disso, tive também muitos bois, muitas ovelhas, do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Eu juntei prata, eu juntei ouro, mais tesouros do que muitos reis. Servi-me de cantores e cantoras. Olha o que ele diz: tive um harém, as delícias dos homens.
Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não neguei nada ao que os meus olhos desejaram. Não recusei dar nenhum prazer ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito, e o trabalho pelo qual eu tanto me esforcei para realizar, percebi que tudo foi como correr atrás do vento. Salomão, ele se permitiu. Mas lembra como ele termina Eclesiastes? Lembra o conselho que ele dá? Ele se permitiu a viver muita coisa. E no Eclesiastes 12, verso 8 diz assim: lembra-te do teu Criador. No momento crucial da tua vida, onde você toma as decisões, lembra-te do teu Criador nos dias da tua, antes que venham dias diante dos quais, o que ele está dizendo? Não tenho neles nenhum. O que é que você está fazendo da sua vida? Você precisa ganhar dinheiro, mas a vida não é só ganhar dinheiro. É satisfatório, prazeroso ver o trabalho das mãos crescer. Amém, isso é bênção de Deus. Mas a vida não é só isso. Viajar muito, conquistar, ter a bênção de Deus para aquilo que você fizer, prosperar. Tudo isso é muito bom, traz um certo sentido à vida. Mas a vida não se resume a isso. Não são poucos os exemplos de homens que buscaram tais coisas. Napoleão quis ter o domínio sobre toda a Europa e acabou exilado numa ilha até a sua morte. Hitler quis imperar sobre a Alemanha e foi o iniciador de alguns dos momentos mais tristes da história contemporânea da humanidade. Tantos outros homens, apesar de tentativas seguidas, não investiram sua vida em algo que sobrevivesse a eles, no real sentido que Jim Elliot expressou com a sua frase. O próprio Salomão, autor do texto, apesar de ter pedido a Deus sabedoria, escolheu se dedicar a grandes feitos, se rendeu à busca dos prazeres, buscando uma satisfação louca. Jim Elliot viveu muito menos tempo do que eles, mas entendeu que investir sua vida em algo que sobreviva a ela é muito mais acertado. É construir algo que perpassa essa realidade terrena e vai à eternidade. Sabe por quê? Sabe por que eu preciso investir a minha vida em algo que é eterno? Porque Eclesiastes 3:11, parte A, diz assim: Deus fez tudo apropriado no seu tempo e pôs no coração dos homens o anseio pela eternidade. Você é muito mais do que um corpo com necessidade. Você é muito mais do que uma mente com curiosidade. Você é espírito e a sua alma só repousará na presença de Deus. Tenha você muito, tenha você pouco, seja você patrão, seja você colaborador, tenha você o carro que você deseja, seja você andar de Uber, bicicleta ou ônibus. A minha vida só encontra sentido em Deus. Eu não estou falando de adesão a uma religião. Eu estou falando de investir a vida naquilo que é eterno. Jim Elliot investiu sua vida na propagação do Evangelho. E fez isso até morrer. Olha só, Eclesiastes capítulo 1, verso 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? O que é que a gente ganha? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta.
O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Porque não há nada de novo debaixo do sol. O que é que você está fazendo com a sua vida? Sabe o que é fundamental? São as decisões diárias que a gente toma. A gente não nasce e chega logo aos 80 anos. Para chegar aos 80 anos, é preciso que haja um intervalo de 29.200 dias. Quais são as decisões que você tem tomado a cada dia? Irmão, amigo, é diariamente que a gente economiza até fazer uma grande compra, amém? É diariamente que eu vou aperfeiçoando o relacionamento com alguém até chamá-lo de amigo, amiga. É diariamente que a gente vai buscando a maturidade. É diariamente, nas decisões diárias, que a gente vai construir uma vida que sobreviva a ela. Porque a Bíblia diz que o testemunho dos justos vai perdurar. Vai ficar. O que é que você tem feito com a sua vida? Simeão e Ana, uma vida inteira esperando o cumprimento da promessa do Senhor. E sabe qual é a importância das pequenas escolhas? É porque são as pequenas escolhas diárias que irão mostrar aonde está o nosso coração. O que mais a vida representar para você, é isso que você vai buscar de forma ávida, decidida, com sangue nos olhos. Mas aprenda, a vida não é só ganhar dinheiro e perder a família. A vida não é se realizar profissionalmente aos escombros da sua casa. Cuidado, não faça sucesso naquilo que Deus não tem para a sua vida. Cuidado com o fazendeiro de Lucas capítulo 12. Alma, come, bebe, folga, porque o que tu tens, tem para muitos dias. Deus disse, louco. Hoje mesmo, você vai se encontrar com a morte. E o que você construiu, vai ficar tudo. Que Deus nos dê sabedoria para investir essa vida, que Tiago 4,14 vai dizer que é um sopro. O que é a vossa vida? É como uma neblina, que ao mesmo tempo que aparece, se desvanece. Sabe o café? A água fervendo, sai aquele vapor da chaleira, já viu? Não é assim ele? Ao mesmo tempo em que ele aparece, ele, pronto, é essa a expressão de Tiago 4,14. Invista a sua vida no que Deus tem para você. Ordene as suas prioridades. Sabe o que eu vou fazer? Aqui para o louvor. Eu vou construir a minha vida em Deus. Eu vou construir a minha família na rocha que é Cristo Jesus. Esse será um ano de muitas lutas, sem dúvida. Mas a gente vai vencer ele com perseverança, constância e fidelidade. Porque o nosso Deus é fiel. E nessa noite ele te concede mais uma oportunidade, para que você possa entregar a sua vida a Ele. O que você tem feito com a sua vida?
O ano é novo, mas não significa necessariamente que a sua vida será nova, porque só quem tem o poder de fazê-la nova não é igreja, não é religião, é Cristo Jesus. Somente Ele pode fazer novas todas as coisas. Feche seus olhos, por gentileza.